Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PilaCast. Hoje nós vamos falar sobre Pilates, nutrição e saúde emocional. Então, se você tem dificuldade em formar um hábito e manter ele, esse episódio é para você. Hoje eu, Edmara Rabaioli, a nutricionista da Casa do Pilates, Bianca Miranda, e uma convidada super especial, a psicóloga Aline Costa. Nós vamos estar trazendo para vocês muitas informações. Então, pegue seu café, arrume a sua postura, respire fundo e vem com a gente. Sejam muito bem-vindas, minhas convidadas. Bianca, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouquinho e aprendendo também. Hoje eu acho que vai ter muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Seja muito bem-vinda, Aline, Obrigada, ao nosso Mara. PilaCast. Hoje um assunto muito importante. E eu queria começar com você contando um pouquinho da sua história, da psicóloga Aline Costa. Vamos lá, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, a gente fazer essas trocas, né, é bem importante. Sim. Então, né, sou a Aline, estou com 39 anos, beirando aos 40, sou psicóloga já há 18 anos, sou muito apaixonada pela minha profissão, gosto muito de atender adolescentes, jovens adultos, né? E tenho uma história também muito legal com atividade física, por isso que eu fiquei bem feliz quando tu me convidou, né? A gente se conhece um pouquinho fora daqui. E eu tenho uma história desde criança com atividade física, eu amava fazer balé, jazz, e durante toda a minha vida eu fui trocando de atividades, né? Apesar de ter algumas dificuldades, que a gente também vai estar conversando sobre isso, né? Hoje eu gosto de correr para minha saúde mental, né? Principalmente. Então, acho que a psicologia e a atividade física, elas estão estreitamente ligadas, né? Uma beneficia a outra, enfim. Então, hoje eu atendo em consultório, né? Acabei de fazer meu mestrado aí em psicologia também, tá fresquinho. Sobre também a saúde do adolescente, né? E é isso aí. Vamos conversando que eu vou contando mais um pouquinho. Já tem uma história, né, ligada à atividade, né, também à profissão, né, de atender várias pessoas com várias histórias de vidas, né, diferentes, assim, né. Isso traz muita experiência pra gente também, né, Aline, para também estar trazendo informações sobre as dificuldades que as pessoas encontram, né. Eu vou começar com uma pergunta bem direcionada, assim, ao hábito, né. Eu queria ouvir de você com relação ao hábito. Por que é tão difícil iniciar um hábito e manter ele? Ou será que aí a pergunta já está sendo feita de forma errada? Quando a gente encara o difícil, coloca essa palavra difícil, já gera uma barreira. A gente já está colocando uma barreira, né, Mara? Mas assim, tu falou uma palavra-chave, hábito, né? O hábito, para a gente gerar um novo hábito, exige um certo tempo. Sim. Aí a gente fala na psicologia uns 60 dias. Então, o que a gente vê principalmente na atividade física ou até em dietas e tal, né? A pessoa começa e logo desiste. Ah, mas por que será? Isso acontece muito, né? Cada história é uma história. Eu vou falar aqui sempre, assim, questões gerais, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa coloca uma meta muito grande, meio inalcançável. Por exemplo, vou dar o exemplo... Eu gosto de correr, então eu vou dar o exemplo da corrida. Às vezes a pessoa começa a correr, eu quero correr uma maratona, que é 42 quilômetros. Não é qualquer um, e exige muito tempo de treinamento, condicionamento para tu chegar lá. Então, a gente tem que começar com objetivos
mais flexíveis, mais alcançáveis. Então, primeiro eu vou começar a correr, a chegar correndo bem nos 5 quilômetros. Depois eu dobro essa meta. E assim eu vou gradativamente. Então, eu vejo que as pessoas colocam metas muito altas, assim, que daí desanima. Às vezes numa dieta também, mas eu preciso perder 20 quilos. É muita coisa, daí já desanima, né? Então, coloca ali também de 3 em 3 quilos, de 5 em 5 quilos, porque daí tu vai chegando naquele objetivo, vai dando a satisfação, acredita que tu consegue, e daí tu vai colocando novas metas. E eu vejo que as pessoas hoje, elas estão um pouco sem foco, né? Bem sem foco, né? Tô sendo um pouco delicada. Então, elas querem tudo ao mesmo tempo e ficam se comparando. Daí eu vi lá na rede social que todo mundo tá fazendo isso, então eu vou fazer também. Mas, às vezes, pro meu organismo, pra minha realidade, pra minha rotina, aquilo não vai funcionar, né? Tem pessoas, por exemplo, que funciona super bem acordar às 5 da manhã e já fazer a sua atividade física, já começar a sua rotina. E tem pessoas que não vão funcionar, que vão funcionar mais, por exemplo, para atividade física à noite, né? Então, tu tem que primeiro conhecer o teu organismo, o teu funcionamento. Muito sobre isso. Isso também entra muita nutrição, Com né? certeza. Muito que a Aline falou, né? As pessoas têm o objetivo, às vezes querem perder em um mês um peso que adquiriu durante 5 anos, 10 anos, né? E isso já é uma barreira quando alguém chega com esse pensamento. E às vezes até a pessoa ela consegue perder esse peso, né? Mas ela não consegue sustentar, daí ela tem um reganho porque ela não habituou o corpo dela para aquele novo peso, né? Existe todo um processo para chegar lá. Não é perder 10 quilos em 30 dias achando que o corpo vai achar que isso é normal. Né? E é muito da pessoa também se encontrar, né? Porque é igual no teu caso, por exemplo, a dieta é diferente, né? Cada pessoa você vai individualizar aquela dieta. No exercício físico, cada pessoa ela vai se identificar com um tipo de exercício. Né? Então, isso acaba sendo muito mais fácil você manter um hábito que você inicia, né? E isso é legal tu falar, Mara, porque no consultório, né, eu digo que a atividade física, ela faz parte do tratamento. Porque ela produz endorfinas, né? Os hormônios, os neurotransmissores da felicidade, né? E realmente substitui, às vezes, muito a medicação para depressão, para crise de ansiedade, né? Claro, tudo com acompanhamento, né? Psicológico. Se tá tomando a medicação também, não vai... comecei a fazer atividade física, vou parar agora. Mas a gente vai vendo que a pessoa vai se sentindo melhor e vai parando também a medicação. E, às vezes, eu falo assim, tá bom, começamos o nosso tratamento, por exemplo, né, tá com uma depressão, então vamos começar a inserir uma atividade física. Mas eu odeio academia. Eu falei, mas existe tantos outros exercícios, atividades que você pode ir testando. Vai lá, faz uma aula experimental de boxe, faz uma aula de dança. Hoje em dia a gente tem muitas possibilidades. E a pessoa, às vezes, já está associando a atividade física como uma coisa negativa, como um sacrifício. Então, isso também faz a pessoa, às vezes, nem iniciar. É o que ela está associando àquela atividade física. É muito onde ela coloca o foco, né? Isso. Porque se ela colocar o foco na dificuldade que ela vai encontrar durante aquele exercício e não no resultado que ele vai trazer para a vida dela, é muito mais difícil ela ter até o primeiro passo, né? De iniciar um programa de exercício, né? E eu acredito que com a alimentação, só mesmo. A palavra dieta, estou de dieta, já eu tô com fome. Mas tem muito isso, né? A gente até comentou no outro podcast que eu não gostava muito de usar a palavra dieta. Verdade. De entender, usa planejamento alimentar. Mas a dieta, de fato, não quer limitar nada, assim, ela só quer determinar um tipo, né? Uma dieta saudável, pode ser uma dieta calórica, pode ser uma dieta que seja cheia de ultraprocessados, enfim, uma dieta é uma forma de comer. Mas, geralmente, as pessoas já chegam achando que dieta é cortar tudo, né? Restringir, e é a mesma questão da atividade física. A atividade física é academia, eu odeio academia. A pessoa se limita àquilo, assim, né? E aí vai criando as barreiras
e dificultando os hábitos, né? É verdade. E também, às vezes, já associa também um sacrifício, né? Isso. Eu vou ter que parar de comer tudo que eu Que eu gosto. Então, nem vou começar. Ou começa, faz uma semana, né? E depois já desiste. Desiste e chuta o balde, né? E aí vem com aquele pensamento de que, a dieta não é pra mim, né? Isso. Eu não Exato. consigo. Uhum. Eu só vou conseguir emagrecer se eu tomar alguma coisa pra emagrecer. Alguns, cada caso é um caso, né? Mas tem pessoas que se limitam achando que só vão conseguir tomando alguma coisa, porque realmente fazem o início de uma forma muito restritiva, aumenta muito o estresse e a pessoa realmente não consegue. O corpo, ele não entende que tu tá com um objetivo estético. O corpo, ele quer te manter vivo só isso, né? E aí, quanto mais estresse causar pra ele, mais difícil vai ser esse processo. Eu vejo também tu falando isso, a questão da alimentação, para a saúde emocional, né? Às vezes a pessoa também tem a dificuldade de começar um novo planejamento alimentar, restringir algumas coisas, porque às vezes ela o único prazer que ela tá tendo na vida é no alimento, né? Daí ela pede coisa para comer em casa, aí ela sai para comer, ela come um doce, ou ela tem às vezes até alguma compulsão alimentar, se tá em algum momento da vida, né? Então, vejo também outra coisa que depende como a gente associa, né? O alimento, O né? alimento. Sim. E hoje a gente está cercado de muitas facilidades pro ganho de peso, principalmente, né? Porque é muito ultraprocessado de fácil acesso, pouca atividade física, né? Hoje, praticamente, a gente trabalha sentado, vive sentado o dia inteiro. E o nosso corpo não tá... A verdade é que o nosso corpo não tá preparado para o momento atual que a gente vive, assim, né? Fisiologicamente falando, isso vai gerando toda a sobrecarga que a gente acaba vendo na maioria da sociedade, assim. Tanto de estresse, né? E o estresse, e vai gerando uma bola de neve. Aí aquele corpo tá estressado. Daí ele quer uma recompensa rápida. Aí ele vai pro carboidrato. Ou pro ultraprocessado, enfim, o que for mais palatável ali na hora pra ele. Aí vai faltar nutriente, aí o corpo vai ficar estressado. E vira um ciclo sem fim. Se a pessoa não toma consciência desse momento que ela tá vivendo, vai buscar outras formas de sentir prazer, como, por exemplo, a atividade física, ela fica nesse looping eterno de que a comida é o conforto, né? E aí dificulta realmente criar um novo hábito, um processo de emagrecimento. Então, aí entra a importância de ter um acompanhamento multiprofissional, né? Um nutricionista, um psicólogo, um educador físico. Isso. Aí é necessidade. Eu até ia abrir antes essa observação. Olha o quanto é importante a gente falar sobre orientação, né? Porque se vamos pegar alguém que tenha dificuldade, né? Em manter uma dieta, ou ter um exercício como um hábito de vida, e trabalhar essa parte emocional, né? Quanto profissionais, como a nutrição, como o educador físico, como a psicóloga, o quanto nós podemos auxiliar nesse processo para que ele realmente consiga colocar em prática e manter isso, né? É muito da importância de nós profissionais nesse contexto e nesse processo, né? Sim. E o quanto as pessoas estão abertas a isso. Sim. Né? Porque é muito comum a gente ouvir hoje, eu não preciso de nutricionista, né? Vou lá, pego receita. Eu já sei o que fazer. Já sei o que fazer, né? Hoje tem na internet, tem no ChatGPT. Exatamente, a psicologia, o quanto tem, né, na internet para você falando de vídeos. Eu escuto isso já tá. Não, mas eu vi no TikTok que é assim. Que é assim. E o próprio exercício físico, né? Tem os blogueiros. Então, se a pessoa também não tiver a consciência ou até a informação, né? Porque hoje é muita excesso de informação, né? Então, de realmente buscar na fonte as informações, né? Isso é muito importante, né? E se conhecer, né, Mara, aquilo que a gente estava falando antes também, para cada um vai ser diferente, né? Então, eu me conheci também, eu tenho desde a infância uma história de idas em nutricionistas, em endócrino, porque desde a infância eu tenho obesidade. E foi difícil eu aceitar, só na vida adulta, que eu tinha obesidade, né? E eu já passei por experiências muito radicais, né? Que afetaram muito o meu emocional. Já lá,
quando criança, né? Imagina uma criança não poder comer nenhum doce, nunca, assim, né? Por vários meses, por exemplo. E daí tu vai em aniversário de amiguinho, coisa assim, né? E por aí vai. Daí isso fez eu fazer muitas loucuras na adolescência. Questão de dieta, de medicação, de tudo, né? Mas porque eu também não fui junto com isso, tendo um processo de autoconhecimento, de acompanhamento, né? Então, só na vida adulta que eu fui entender e que eu fui ver que alimentação funciona para mim ou não, né? Porque pode ser que tal dieta é bom para minha amiga, né? Para você não Para vai mim, ser. não. Então, não adianta eu... Ai, faz uma cópia aí, né? Da tua dieta. Copia e cola. Isso. E passa para mim que eu vou seguir, né? E já fiz isso antigamente. E passava muito mal, assim, sabe? Emagrecia. Ai, meu Deus, eu já fui daquelas de perder, assim, 25 quilos, sabe? Mas aí não consegui manter, né? Como tu estavas falando anteriormente. É que realmente o autoconhecimento passa a ser a chave pela questão de que daí tu não gera tanta culpa em cima de si mesma por não conseguir manter aquele peso. Tu consegue entender o porquê que não deu certo pra ti. Ou o que começa a dar certo, né? Porque a obesidade, ela é uma questão multifatorial e extremamente complexa. A gente não pode reduzir a obesidade à falta de disciplina ou falta de força de vontade, porque não é. É um mecanismo fisiológico que o teu corpo tá fazendo para querer te salvar mesmo, assim. É uma questão de sobrevivência. E tudo ali dentro da obesidade, o próprio tecido gorduroso, tudo vai sinalizando um processo inflamatório. Então, a obesidade, ela é um processo inflamatório crônico que está acontecendo no organismo. Esse processo inflamatório causa sensibilidade insulínica, ele aumenta os hormônios de estresse, ele aumenta a questão de ansiedade, ele começa a mudar a tua microbiota intestinal. Então, é muito mais do que só levanta a bunda da cadeira e vai treinar. Fecha a boca e treina, sabe? É muito complexo. E quando as pessoas, elas reduzem ao processo de emagrecimento, fecha a boca e treina, traz muita frustração. Traz muita frustração, traz muita culpa, traz muita comparação com o outro que conseguiu de uma forma e eu não tô conseguindo, sabe? O que eu tô fazendo de errado? Aí vem a desistência, tá, deixa, não quero mesmo, então não é pra mim, isso não é pra mim, não. Aí a pessoa não cria um novo hábito, porque começou tudo da forma mais radical possível e mais errada, assim, né? Porque quando não é sustentável, não adianta. É a mesma coisa, existem profissionais e profissionais da nutrição, existem profissionais e profissionais de educação física, de psicologia, enfim. E quando tu se identifica com um perfil de profissional e quando é uma pessoa séria, começa a ver o resultado acontecer, sabe? Acredito que tu já passou por vários e vários profissionais, como tu falou, que te trouxeram essa frustração e alguns que te trouxeram essa boa relação também, assim, né? A gente vai aprendendo alguma coisa no meio do caminho, assim, né? E vai se conhecendo. Mas, assim, entender que a obesidade, ela é uma doença extremamente complexa. Assim, ela é uma doença porque ela é um processo crônico, né? Um processo inflamatório crônico que está acontecendo. Então, é algo que tem que ser tratado de forma complexa, multifatorial e, de preferência, multiprofissional. Bem interessante isso. Às vezes, os próprios profissionais, né? Eu já sofri preconceitos de próprios profissionais, às vezes, da área da saúde mesmo, né? Como eu estava contando para vocês, eu tenho uma história com atividade física, por exemplo, desde criança. E que isso é muito importante também para ter o hábito, né? Então, se eu tô um período que eu não tô conseguindo fazer, eu sinto falta, o meu corpo sente falta. Então, eu sei lá, enjoava... Isso já é o hábito instalado. Isso é muito bom. Então, eu enjoava de uma atividade física, eu procurava outra. E assim até hoje.
né? E daí eu chegava às vezes para o profissional, você precisa começar a fazer atividade física? Não, mas eu faço, né? Ou como atualmente eu corro, né? Não, eu corro, eu faço prova de 10 quilômetros. E do profissional não acreditar. Por quê? Porque eu tenho sobrepeso, né? E não é o sobrepeso, não é por um relaxo, por uma preguiça, né? Então, eu tenho os cuidados, mas tem também muitos momentos de frustração, porque tu faz atividade física, tu cuida da alimentação, tal, aí tu não vê resultado nenhum. Aí, às vezes, tu desanima, né? Mas eu digo assim, eu desanimo, mas eu não me dou a opção nunca de desistir, né? Tem aquele dia que a gente usa como recompensa, não adianta. Eu mesmo tendo a consciência, eu digo, eu sou psicóloga, mas eu sou ser humano, né? Às vezes tu usa de recompensa. Aquele dia foi tão estressante, foi tão cansativo, vou comer o doce, né? Mas aí eu penso assim, é hoje, né? Não vou chutar o balde, amanhã eu volto. Então, isso que eu vejo que as pessoas também não conseguem manter o hábito, né? Porque um dia que chutaram o balde, como fala, já não retomam. É o já que, né? Já que eu vou continuar. Então. Eu conheço uma nutricionista que para ela é 80-12, hein? É 80-20. 80-20. 80% do tempo você faz tudo certo. Ela já me liberou 20%. 20% já tá bom, viu? 20% já é. Aí teu cérebro não entende como algo tão radical e ele consegue ir se adaptando. E isso também funciona como uma estratégia metabólica, de fato. Porque é como se fosse um choque, né? O teu corpo tá mantendo ali um padrão de consumo energético, e de repente tu dá um estímulo diferente pra ele. Opa, o que tá acontecendo aqui? Aí dá um tapinha nele, assim. Depois volta pro... né? O que não pode é ficar na síndrome de já que eu falhei, vou continuar. Já que eu não fui treinar hoje, eu não vou a semana inteira. Já que eu comi uma colher de doce de leite, eu vou comer o pote inteiro. Eu vou comer o pote inteiro. Conheço pessoas assim. Meu Deus. Minha filha, a gente tem que... E isso é muito o que você falou, é muito relacionado também ao exercício, né? Eu falo muito para os meus alunos, né? De encarar o exercício físico como uma necessidade. A gente tem a necessidade de tomar banho, de comer, de escovar os dentes. E o exercício físico, ele precisa ser encarado como hábito. Então, não é todo dia que eu vou acordar com aquela motivação. Nossa, que legal, hoje eu vou fazer exercício, tô indo pro Pilates. Tem dias que a gente vai acordar e fala, nossa, como eu queria ficar mais na cama. Ou como eu quero ficar no sofá. Ou eu quero sair jantar. Mas é entender que aquilo é uma necessidade. Eu acho bem importante falar isso, porque eu acho que a atividade física, ela não tem negociação, né? É uma coisa que a gente precisa para nossa vida, né? Aline, é uma obrigação. Pô, se a gente já encarar assim, também já parece uma coisa, de novo, associando com algo ruim, né? Mas que nem assim, a gente tem que trabalhar, né? Pra se manter, para viver, enfim, até para ter uma ocupação para nossa cabeça, que não precisa por questões financeiras, enfim. E eu acho que, assim como o trabalho está na nossa rotina, a atividade física também tem que estar na nossa rotina. Sim. Né? Acho que não tem negociação. A gente vai sentindo o resultado disso realmente conforme vai passando a idade, né? Quando a gente é mais novo, a gente não sente ainda os efeitos da falta de atividade física, né? Verdade. Mas a gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai sentindo. Então, eu digo assim, até falo muito para os pais dos meus pacientes, que eu atendo muito adolescente, né? E eu tenho muita mais facilidade de atender adolescentes que já são habituados desde novinho a atividades físicas. Porque eles têm mais disciplina, eles sabem mais questões de limites, de regras, de conviver com o outro, né? Então, daí já fica muito mais fácil ter o hábito, se começa desde cedo. Mas se não, a gente vai inserindo com algo que a pessoa goste, né? Mas eu acho que não é negociável, tem que ter na rotina. Exatamente, a gente tem que apertar o botão do eu adulto, né? E não do eu criança, né? Porque senão a gente fica fazendo birra e não vai. E realmente não dá vontade muitas vezes, né?
eu gosto de correr, mas eu boto o despertador às 6 da manhã, eu queria ficar mais 1 hora na cama, São as né? primeiras escolhas do dia, né? Exato, mas eu sei que eu vou ficar mais disposta, que eu vou dormir melhor a próxima noite, que eu vou descarregar a minha ansiedade, né? O foco nos benefícios Nos benefícios ali. no pós, né? No pós. Porque pós. senão, se eu ficar... eu ficar também pensando muito, né? Mas se eu ficar aqui na cama, eu já tô tão cansada e tal. Aí os pensamentos vêm, né? Vem, e nos sabotam, né? A nossa mente nos sabota o tempo inteiro. Sim. Daí a gente escolhe ao que dar ouvido, ao que alimentar, né? E se fosse para a gente falar, assim, dos principais sabotadores, tanto ligado à alimentação quanto à parte emocional, assim. Quais são os principais sabotadores, assim, que você vê, assim, para a gente conseguir implementar um novo hábito? Seria focar no negativo? Eu vejo que, assim, é muito o que a gente se repete mentalmente, sabe, Mara? Às vezes a gente não se dá conta. Às vezes eu dou um exercício que parece tão simples para os meus pacientes, mas que muda mesmo, eu digo que reeduca a nossa mente, né? Porque a nossa mente, ela também tem que ser educada. A gente é educado quando criança, tipo, não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Repetidas vezes até a criança aprender que não pode fazer aquilo, que aquilo é errado, que aquilo faz mal. E o que a gente está repetindo diariamente pra gente? Eu digo assim, às vezes a gente vai se arrumar para ir trabalhar, para sair de casa, tá ali escovando os dentes, às vezes se olhando no espelho, né? Ai, meu Deus, como eu tô com olheira, como eu tô feia, como eu tô gorda, como eu tô... É difícil quando eu pergunto isso pra alguém, que alguém diz que se repete coisas positivas, sabe? Ai, como eu tô bem hoje. Ai, como eu sou uma pessoa alegre. Como eu sou uma pessoa simpática. Sabe? O que tu estás repetindo pra ti, né? E se fosse pra um amigo, pro marido, pra esposa, pra alguém que você gosta, você estaria ali repetindo coisas positivas. E por que pra você mesmo você não faz, né? Então, eu digo que o principal sabotador da nossa mente, às vezes, é a falta de amor próprio. Olha só. Sabe? Muito isso mesmo. Né? Então, o que a gente tá fazendo pra alimentar isso, né? Porque a ansiedade, a depressão, eu falo porque são as mais conhecidas, né? São doenças do quê? Do pensamento, né? A gente adoece claro, a gente passou por situações ruins, mas na nossa mente ali, o que a gente tá ruminando, alimentando. Foco, né? Por que algumas pessoas têm uma ansiedade mais alta, outras mais leve, né? É muito o que se passa pelo nosso pensamento, né? O que a gente alimenta, passou por situações, às vezes, traumáticas, com certeza, né? Esse é o principal. Mas o que a gente fez daquilo? Pois é. Entende? Porque a resiliência, que é a gente passar por problemas, passar por traumas, mas apesar disso, ter uma vida boa, ter uma visão de vida boa, ela pode ser desenvolvida, a resiliência, em qualquer fase da nossa vida. A gente não nasce com ela, né? E isso eu trabalho muito em consultório. Então, o que a gente está fazendo com aquilo que fizeram da gente, aquilo que a gente passou, né? Então, isso muda muito. Isso faz a gente conseguir manter hábitos, sabe? E principalmente pessoas, assim, que não se organizam, não têm uma disciplina, elas se sabotam muito, né? Porque daí tudo é desculpa. Desculpa a gente vai ter para tudo o tempo inteiro, né? Depende do que a gente prioriza na nossa vida. Exatamente. Aí entra o amor próprio de novo, né? Porque se eu não consigo me disciplinar para colocar na minha rotina, é algo que eu esteja pensando no meu bem-estar, vai diretamente no mesmo ponto, que é a falta do amor próprio. E Exato. Uma questão de autorresponsabilidade também, né? Não colocar a responsabilidade para o outro. Tipo, hoje eu não vou na academia porque tenho que levar meu filho na escola e depois eu tenho que fazer mercado e depois não vai dar tempo de ir para academia. Né? Então, assim como teve um momento para ir ao mercado, levar o filho, por que não tem um momento para colocar de ir para academia? Ficar no né? celular. Ficar no celular. Vendo TikTok.
Muito isso, né? Mas às vezes é 30 minutos, né? De bicicleta, exato, fazendo uma caminhada. Entra o fato de novo das pequenas doses, pequenas doses, né? Às vezes a pessoa, mas eu não tenho tempo nem de sentar para assistir alguma coisa. Mas é muito o tempo que a gente pensa, o que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou sentar, assistir alguma coisa ou eu vou usar esse tempo para fazer um exercício e me gerar saúde? E sem ser radical também, né? Eu vejo que às vezes, quando eu proponho para o paciente, não, né? Você precisa começar uma atividade física, isso vai ajudar no teu emocional, vai descarregar, tal. Então tá, então eu vou todos os dias agora. Né? Não, eu falo não. Sim. Mas Aline, então acabou de falar que eu tenho que fazer atividade. Eu falei, tá, mas até agora tu nunca fez nada, né? E tu quer fazer todos os dias. Sim. O ansioso é muito assim, né? Ele não, ele tem muitos planos, ele não faz, não realiza nenhum. Aí por quê? Porque ele bota muitos... não, então eu vou começar academia, daí eu vou fazer uma luta, daí eu vou jogar tênis, daí eu vou... Muita coisa. Não, começa uma coisa por vez. Vamos começar 2 vezes por semana, porque quem não fazia nada 2 vezes por semana já vai ter um super ganho, né? E ser flexível. Tem momentos da tua vida, tudo bem que aquela semana realmente foi atípica, né? Aconteceram coisas, nós temos imprevistos na nossa vida, que não deu pra fazer, que realmente tu não teve tempo para fazer, né? Tudo bem, mas então já vamos planejar a próxima semana para inserir que seja, eu digo que seja 15 minutos de caminhada, porque quando tu faz 15, quando deu 15 minutos, tu quer fazer mais uns 10 minutinhos, né? E assim passou vai. dos 3 minutos ali, já isso, é aquela questão que às vezes eu tenho isso falar para os meus pacientes, começa fazendo uns 20, 30 minutos de caminhada, 20 minutinhos de caminhada todo dia. Mas o que vai fazer feito é depois dos 40 minutos. Tá, mas para chegar nos 40 tem que passar pelos 20, não tem? Né? Então, de repente, começa nos 20, na outra semana vai para 30, vai para 40. É um processo, tem que ser gradual. Para que crie o hábito, para que o nosso corpo se adapte, para que a mente se adapte, para que não seja um choque. E daí, às vezes, eu escuto assim, mas Aline, não gosto de nenhuma atividade física. Eu nunca gostei, não é para mim. Né? Isso eu escuto bastante. Mas aí eu digo assim, tá, ok. Mas a gente não faz só o que a gente gosta. Às vezes a gente faz o que a gente precisa, né? Porque vai ter alguma consequência em algum momento da vida. E se não agora... Mas eu penso muito também eu quero ter uma velhice saudável, né? Com autonomia. Então, eu vejo muito isso, assim, porque eu acompanhei a minha avó, eu cuidei da minha avó idosa com demência e tal, né? E ela era uma pessoa que se preocupava bastante com isso. Então, ela teve facilidade em algumas coisas, porque ela fazia ginástica na praia, sabe? Depois se preocupou, fazia pilates em casa, quando não conseguia mais sair de casa e tal. Então, ela teve autonomia ali até os seus 90. Aí veio a demência, ela não, né? Por daí outras questões, não conseguiu mais. Mas como eu penso muito nisso, de ter uma velhice saudável também. Em algum momento, eu vou precisar disso, né? Eu já conheço outras pessoas que com 70 anos já não tem mais mobilidade. Sim. Nossa, a porque, realidade hoje né, em dia às vezes tá até um pouco mais cedo, né, Mara? muito, Tu deve ver muito isso. Muito. Não tem. E a gente ter autonomia, eu acho que para a saúde mental é imprescindível, né? Você sabe que hoje em dia, se eu pegar a realidade, assim, né, do Pilates, a gente realmente recebe muitas pessoas muito jovens e que têm um estilo de vida sedentário e que o nível de mobilidade, de alongamento e de força está muito inferior aos idosos que a gente tem lá. Nossa, e que a gente tem idosos, por exemplo, que fazem Pilates com a gente há 8, 9 anos. Que então, legal. A idade biológica deles é muito menor. E a habilidade que eles têm. Então, assim, a gente fala muito no mundo do Pilates de ter uma longevidade com qualidade. Não adianta você viver mais se você não viver com independência, né? Então, é muito sobre isso. E o Pilates, ele relaciona muitos exercícios que a gente faz lá às nossas necessidades diárias. Então, está diretamente
ligado a esse processo de longevidade com qualidade, né? Eu vejo até, né, que você falou, do idoso, coisas que a gente nem pensa no dia a dia, né, Mara? Se levantar do vaso sanitário e sentar, né? Sim. Então... Amarrar um tênis, um cadarço de um tênis sozinho, isso não tem preço, né? Essa independência não tem preço. E muitas vezes a gente só percebe quando a gente perde essa independência, né? Quando a gente fica temporariamente, sei lá, fiz uma cirurgia e preciso ficar dependente temporariamente, aquilo já é um sacrifício, né? Por quê? Porque a gente está acostumado com a nossa independência. Imagina você não ver uma melhora e você ter uma condição, aquela é uma condição que eu vou continuar assim. Então, isso é realmente muito, até emocionalmente degradante para eles, né? É aí que eles vão envelhecendo mais rápido, exatamente por causa dessa parte... Eles vão deprimindo muito isso, emocional. nessa fase, assim, sabe? Porque a autonomia, nossa, né? E os jovens, hoje eu vejo, a gente tenta se explicar um pouquinho, mas eles não alcançam, às vezes, isso mentalmente, né? Porque eu, às vezes, não... Eu acho que se convivem com um avô, uma avó que tem essa questão, ainda tem um pouco mais de consciência. Porque como a gente vê eles hoje muito na frente das telas só, né, jogando, ou no celular mesmo, eles não têm mais muita agilidade, né? Ontem eu estava conversando com um paciente, 26 anos, tal, e ele tá assim, sem estudar, sem trabalhar, daí ele fica, não, mas estou fazendo uns cursos aqui, que eu tô achando na internet e tal, mas ele fica 24 horas assim na frente da tela, né? Ele diz, Aline, tu me fala já há 1 ano que eu tenho que fazer alguma coisa, alguma atividade física. Eu vou começar a fazer, porque essa semana eu tive um susto, eu achei que eu tava infartando. Ele teve sintomas que, na verdade, era ansiedade, mas ele achou que eram físicos. E daí ele vai começar a fazer uma atividade física. Às vezes só no susto, né? Mas é a realidade de eu hoje. acho que a atividade física ela tem que ser vista como algo... Não buscando, por exemplo, um emagrecimento. O emagrecimento vai ser um plus, né? Mas a atividade física ser buscada como uma forma de bem-estar, de qualidade de vida, de produção de neurotransmissores, né? De serotonina, de endorfinas, enfim. E aí, o processo de emagrecimento, ele acontece também por uma consequência disso, assim. Mas porque isso tira um pouco da pessoa aquela ideia de obrigação. Eu sou obrigada a ir pra academia porque eu quero emagrecer. Sabe? Verdade. Ou eu sou obrigada a ir caminhar, ou enfim, atividade física que for, né? Por causa do processo de emagrecimento. Mas eu vou pra academia porque eu quero ter um dia melhor hoje. Porque eu quero dormir melhor, porque eu quero estar mais disposta para trabalhar, para estar com a minha família, enfim. Né? Eu acho que encarar dessa forma deixa o processo mais leve, assim. Com certeza. E hoje a informação tá a todo lado, né? A todo canto, né? Dos benefícios do exercício físico, no quanto ele auxilia, né? Para N fatores, desde a melhora do sono, disposição. Então, a informação, ela é muito importante. Porque antes nem se falava do exercício físico, né? Da importância do exercício físico. Claro que isso vem atrelado a uma necessidade porque o sedentarismo aumentou muito. Né? Mas hoje a informação, ela está a todo canto para a gente. E a gente tem acesso a isso, né? Ouve-se falar muito mais disso, né? Mas as pessoas sempre colocam desculpas, né? Eu digo, não tem mais desculpa, porque tem a informação. Exato. Né? Aí até essa questão que estava falando de não associar com... eu vou fazer só porque eu quero emagrecer, né? Que é, totalmente correto. Teria que ser assim. Mas as pessoas estão tão imediatistas, né? Aí eu começo... daí eu não perdi no primeiro mês 5 quilos e paro, né? Para tudo as pessoas estão imediatistas hoje em dia, né? Por essa questão de a gente ter muita informação também. E justamente essa comparação com outras pessoas, né? Isso. Agora só te interrompendo um pouquinho mais, assim, porque a gente traz muito disso, assim, não, mas fulano fez 30 dias e perdeu 6 quilos. Eu só perdi 2,5, como assim? O que eu fiz de errado?
Exato. Né? Mas entender que você não é aquela pessoa, você não teve toda a história atrás, de repente aquela pessoa na juventude praticou atividade física, tem uma memória muscular, metabólica ali, né, envolvida no processo. Enfim, isso também traz essa frustração, já gera esse desânimo, já gera uma desistência. Já desiste. Então, eu atribuo tudo isso também a que a gente estava falando antes, que eu gosto de bater na tecla do autoconhecimento, né? Porque as pessoas ainda estão muito focadas no estético, né? Eu acho que principalmente também aqui na região que a gente vive, né? Cidades que têm praia são mais focadas nisso, porque os corpos são mais expostos. Então, ainda a atividade física muito associada ao estético, a dietas milagrosas, né? E daí eu vejo pacientes olhando ali nas redes sociais e realmente tendo prejuízos emocionais porque não conseguem alcançar isso, né? Mas assim, o que tem por trás disso também? O porquê que aquela pessoa ela é tão fissurada na estética? E eu já tive pacientes assim viciadas em lipoaspiração, com corpos esculturais, né? O que tá por trás disso? Então, tudo é a questão do autoconhecimento também, né? Exatamente. Às vezes a gente vê aquela pessoa com o corpo escultural e não imagina o que passa dentro da cabeça dela, né? Sim, que a gente acha linda, maravilhosa. Mas a autoestima dela, às vezes... O emocionamento tá péssima e ela não consegue se enxergar. Aí são os transtornos de imagem, né? Ela se olha no espelho e não consegue se enxergar com aquele corpo lindo, com aquela aparência bonita mesmo. É totalmente uma dismorfia, né? Corporal. E então, né? Não adianta se o emocional não tá em dia, ela vai poder ficar fazendo quantos procedimentos estéticos for. Por isso que muita gente tá perdendo a mão, né? Nos procedimentos estéticos. Porque não vai ter a perfeição. Não tem limite, né? Não tem limite. Gente, a pessoa vira outra pessoa. E tá ficando até assim, deformado, né? Mas porque essa busca, assim, tá um vício, né? São vícios de comportamento que não tá sendo tratado, que tá lá por trás. E me diz uma coisa, Aline, agora eu vou puxar um gancho. Você trouxe para nós, assim, que você tem uma história de atividade física, né? Eu acompanho você, eu fico lá na torcida de você nas suas corridas. Eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou um pouquinho, mas eu vou trazer uma outra questão. Ali dentro do âmbito da corrida, né? Eu queria saber de você, como você enfrentou essas barreiras, assim, de muitas vezes até ter corpos esculturais, né? Aquela busca pela performance, pela estética. Como você lidou com tudo isso, né? Até trazendo, porque muitas pessoas podem se identificar com a tua história, né? Sim. E até você ser motivação mesmo para elas, né? Bem legal, assim, tu falar isso, Mara. Porque muitas pessoas... não acreditam, né, que eu corro, por eu não ter um corpo padrão, um corpo atlético mesmo, um corpo magro e tal, né, mas eu coloquei, assim, como uma meta para mim mesma de autossuperação, né, eu descobri nesse esporte algo que me dava prazer, né, pensei, não, eu vou ultrapassar isso, por eu ter um sobrepeso, eu tenho muito mais dificuldade, sim, né? Porque eu tô carregando um peso enquanto eu corro, meu corpo sente, né? E isso às vezes me frustra, porque eu não tenho um desempenho, às vezes, tão bom quanto eu mesma gostaria, ou como eu corro com algumas amigas e elas conseguem, correm menos tempo que eu, começaram, tipo, há 6 meses, eu já corro há 2 anos e meio, e elas conseguem distâncias e velocidades muito maiores que eu. Mas, aí eu sempre faço a minha autorreflexão, não, eu tô aqui por quê? Por elas ou por mim? Ou por mim. Não é a minha superação, é o teu processo, né? Porque eu penso, nossa, poxa, mas eu já consigo correr 10 quilômetros, já corri 15 quilômetros, 17 quilômetros, né? Gente, isso também não é fácil, né? Então, olha quanto eu já me superei. Ah, mas a minha amiga já tá correndo 21, 42.
Tá, mas eu faço a minha autoanálise, assim, constante, sabe? Sim. Mas vocês podem ver, quem corre geralmente é muito magro, né? Então, eu no começo, às vezes, eu ficava me comparando, né? É difícil essa história da não comparação É na muito prática, difícil, né? é muito... a gente não deve se comparar. Não, a gente não deve, mas a gente se compara. Claro que também tem um limite. Tem pessoas que são doentes com isso, que a comparação é com tudo, toda hora, né? Não, mas, pô, tu tá ali, tu tá numa prova de corrida que tem 2.000 pessoas, vamos supor, e 95% é magro, né? Então, assim, pô, é legal, eu queria me sentir bem correndo com um topzinho e tal, não me sinto à vontade, mas não vou deixar de correr por causa disso, né? E já tive perdas de peso, né, durante a corrida, como já, às vezes, tive que parar um tempo, ou porque me lesiono, aí ganho um pouquinho mais de peso. Mas eu sempre fico focada no meu objetivo comigo mesma, sabe? Não, por que eu me propus a isso? Porque, poxa, é emocionante quando tu passa uma linha de chegada. Quando eu fiz os meus primeiros 10 quilômetros, eu me emocionei na chegada. Porque, gente, eu consegui mesmo com todas as minhas dificuldades. Eu tenho uma rotina bem corrida, assim, bem cheia, né? Mas, olha só, eu consegui, porque eu me propus aquilo sem ficar me comparando com as outras pessoas. Eu quero melhorar o meu tempo, eu quero fazer num tempo mais rápido. Mas pra mim é superação. E a corrida, ela é um esporte muito bacana. Eu acho que a pessoa compete com ela mesma. E eu gosto muito da energia das provas de corrida. Que todo mundo, assim, o pessoal vai passando por tipo, bora, vamos, né? Não desiste, não para pra caminhar, tu consegue. E é uma energia gostosa, não é uma competição, assim. Eu nunca gostei muito de esportes de time, assim, eu particularmente, né? Por ter, às vezes, uma competitividade maior, né? Então, eu digo que hoje eu não fico utilizando o meu peso como desculpa. É uma dificuldade, sim, né? Não vou falar para vocês que não é uma dificuldade, que às vezes me frustra, sim, né? Mas hoje eu sei o que eu posso, o que eu me proponho, que o que eu quiser eu vou conseguir, né? Se eu me propor aquilo, se eu colocar um objetivo, né? Eu tô numa fase que a corrida tá mais difícil para mim, porque eu ganhei um pouco mais de peso esse ano, porque eu tive outras questões, outros estressores. Eu, como estava comentando com vocês, eu acabei o mestrado esse ano. É uma fase que me deu muito mais ansiedade. Então, às vezes eu ficava escrevendo até de madrugada. Então, eu realmente não conseguia acordar às 6 da manhã para correr, que é o meu horário de correr, né? Porque o meu corpo não funciona para correr à noite. E eu trabalho de noite também. Então, eu tive algumas fases da vida, a gente tem que priorizar alguma coisa, né? Eu pensei, não, eu vou agora terminar o que eu me propus prioritariamente, que era o meu mestrado. A corrida eu não vou abandonar, mas eu diminui muito o ritmo e a frequência que eu vinha até metade do ano ali. Mas eu pensei, mas tudo bem. Depois eu volto. Mas aí eu vou me trabalhando, né? E tudo a questão do autoconhecimento que tu falou, né? E tudo volta pro mesmo ponto, não assim. colocar culpa em tudo, né? De respeitar até o nosso... E aí eu vou puxar um gancho até, você falou do mestrado, de ansiedade, está muito ligado ao cortisol, né, Bianca? É muito mais difícil emagrecer quando a gente está com cortisol elevado. E hoje em dia a maioria das pessoas está com cortisol elevado, né? E aí vem a importância novamente da atividade física. Para a regulação de cortisol. Claro, a alimentação também, né? De uma maneira... Uma alimentação mais saudável, menos ultraprocessados, também traz essa regulação. Mas a gente tem muito estímulo estressor, né, ao nosso redor, assim. Então, diariamente, a gente já acorda, né, com esse estímulo estressor aqui, chamado telefone celular. Sim, verdade. Se a gente tem o hábito de acordar e pegar, vem aquela mensagem, vem outra coisa. Quem vê notícia de manhã mesmo, quem abre o jornal de manhã já começa ali com
várias coisas negativas, vários estímulos estressores, cortisol lá em cima. Por natureza, o nosso cortisol já é elevado de manhã, né? Mas a gente não precisa ficar colocando mais estímulos para ele. E o processo de emagrecimento está todo relacionado com essa questão mais de hormônios, de cortisol, de insulina. Então, tudo tá muito entrelaçado, assim. Faz sentido. É uma rede, né? É uma rede. É uma rede e é um efeito dominó ao mesmo tempo, né? Então, se a gente não tiver um olhar para todos esses pontos, né? A gente trabalha um lado e deixa o outro de fora, né? E aí as coisas não se encaixam, né? Eu digo, às vezes, eu digo que a nossa vida, né, é como... Vamos imaginar, todo mundo aqui, em algum momento da vida foi num circo, que tem o malabarista com vários pratinhos, né? Então, cada pratinho ali é uma parte da nossa vida. Trabalho, estudo, atividade física, alimentação e tal. Não vão estar todas sempre perfeitamente girando. Mas a gente tem que deixar que nenhuma caia, né? E se esqueça. E olha um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. O equilíbrio não é Abre fácil. Abre a caixa do podcast, fecha a caixa. A gente tava vindo pra cá, mas a gente tem que abrir e fechar várias caixas no nosso dia a dia, né? Vindo pra cá, eu falei assim, agora eu vou fechar a caixinha do estúdio e vou abrir a do podcast. E assim a gente vai. E é muito sobre isso, né? Da gente ir equilibrando e tentando equilibrar. Umas, às vezes, vai estar girando mais redondinha ali e tal. Mas tentar equilibrar. E o equilíbrio, ele não é uma linha reta, na verdade. Né? E como tu falou das caixinhas, isso muita gente fala e é verdade, né? A gente tem várias caixinhas, mas às vezes algumas pessoas deixam algumas caixinhas explodir lá, sabe? Vão colocando um monte de coisa e a gente tem que lidar, tem que enfrentar, né? Verdade. Então isso é importante. E algumas vezes também é importante falar também da necessidade de que algumas pessoas precisam em determinados momentos de ajudas exógenas, de algo que seja para acalmar, de um fitoterápico, às vezes de uma medicação, dependendo do caso, né? E vai pro médico, enfim. Mas, assim, entender que muitas vezes naquele momento, se tem muitos fatores estressores, aquilo vai ser um ponto-chave para você manter o equilíbrio, né? E se manter estável diante de todos os pratinhos que tem que ficar girando ali. Então, respeitar isso também, porque às vezes tem essa questão, abre lá o telefone. A blogueira acordou às 5 da manhã, fez a prática de yoga, fez o pilates, meditou, foi na academia, daí ela levou o filho para a escola, voltou, fez almoço, atendeu no escritório, enfim, fez N coisas e tá plena. E eu, meu Deus, só de acordar já tô com o meu ela está lá maquiada, sorrindo. Então, entender que às vezes o seu processo é um pouco diferente do da blogueira, e às vezes o que a blogueira tá botando ali é só a parte boa do processo dela. Muitas vezes. Só na verdade, ali na câmera também, né? A gente tem que cuidar, muitas isso, vezes, né? assim. Então, respeitar o seu processo, eu acho que também é algo importante, né? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e respeito pelo seu processo, assim, e os né? auxílios que a gente precisa, às vezes, né? A medicação, eu digo, às vezes é um auxílio pra gente, a gente tem que cuidar pra não usar aquilo como muleta, né? Porque tem muita coisa por trás. Mas às vezes a gente precisa, e tudo bem a gente precisar de um auxílio, né? Às vezes eu preciso encaminhar algum paciente para um psiquiatra, né? Ai, mas meu Deus, né? Tem ainda um certo preconceito, né? Falei, gente, se a gente tem esse auxílio, a gente já tentou vários caminhos, não tivemos o resultado que gostaríamos, você ainda está num sofrimento muito grande, né? Então, vamos usar esse auxílio para a gente conseguir engrenar, chegar onde a gente quer, né? E eu acredito que no meu processo de emagrecimento e tal, a questão da obesidade, teve momentos que eu tive que usar medicação para dar aquele start, para eu conseguir perder o peso, e me ajudou muito, né? Então, mas foi com daí acompanhamento, não foi as loucuras que eu já fiz na adolescência, que também eu tive muitos danos no meu organismo por causa das loucuras que eu fiz na adolescência,
né? Que não tinha daí orientação nenhuma, a gente não tinha nem a internet como a gente tem hoje, de informação, que era por coisas que eram perigosas mesmo, né? Eu tive sorte de não ter dado problemas maiores ainda, mas tive danos no meu metabolismo, no meu organismo, por medicações muito fortes que eu tomei por conta própria, injeções e tal, sabe? Que era de fácil acesso, né? E aí só me prejudicou, mas existem auxílios, né? Que com acompanhamento e pedir ajuda para os profissionais mesmo, né? Na psicologia a gente orienta a qualquer problema que a pessoa está passando na vida, né? Então isso é bem importante. Uma questão agora, a gente trouxe a questão da medicação, por que tá tão em alta os análogos de GLP-1, né, o Mounjaro, enfim, porque eles atuam nessas questões também, eles atuam nesses sinais de fome e saciedade, então o indivíduo, ele acaba perdendo também essa questão dessa compulsão com a comida, sabe, dessa coisa de querer comer por desejo, assim, acaba perdendo um pouco disso. Então, ele atua nessa questão, nesses sinalizadores do nosso cérebro. E para algumas pessoas, isso é extremamente necessário no processo de emagrecimento. Porque tá descompensado mesmo. Então, para dar esse start, igual tu falou, é interessante. Só que o problema é que isso tá muito prostituído hoje em dia, assim, né? Então, pessoas que não precisam desse tipo de medicação estão usando esse tipo de medicação de forma desnecessária. E assim, ela tem um prazo, vai ter que continuar usando aquilo, senão vai vir um rebote que, assim, não... Por uma questão de que ele tá mexendo no teu processo metabólico. Então, se não tiver todos os ajustes necessários durante o uso dele... Depois vai voltar tudo novamente. De vida. Isso, assim como mudança de hábito de estilo de vida é a base dessa pirâmide, sabe? Isso acontece muito também na bariátrica, não? Na bariátrica, se não tiver mudança, se não tiver mudança volta. De hábito de vida, né? Volta tudo novamente. É muito de virar chave. Isso não é um efeito rebote, na verdade, da medicação. É um efeito rebote do teu processo de não emagrecimento. Né? Assim, do teu processo de não mudança de estilo de vida. Exato. Sabe? Porque também tá muito aqui, né? Muito. Eu falo assim na bariátrica, né? Eu digo, a cirurgia é no estômago, não é no cérebro. Isso. Né? E às vezes o que levou a pessoa a ter uma obesidade, às vezes mórbida, né? E ter a necessidade de fazer uma bariátrica. Às vezes ela só tinha como prazer na vida o alimento. O alimento. E daí você tira aquilo totalmente dela, porque ali principalmente no começo, né? Desenvolvem muitos transtornos a partir dali, né? E o alcoolismo é um dos maiores, né? Porque a comida não é muito falado também, mas ela é um vício, né? O doce é um vício, o açúcar ele atinge a mesma parte do cérebro que atinge a cocaína, né? Então a pessoa que ela tem o vício doce, quando ela não tem acesso ao doce, ela tem fissura, que nem um dependente químico, né? Que usa substâncias químicas. Então, e é muito difícil vício em comida, porque as vitrines de comida são extremamente, né? Só de olhar já te dá um prazer. Come com os olhos, a gente fala isso mesmo, né? Então dá aquele prazer de olhar. E aqui mesmo a gente fala, cada semana abre uma cafeteria nova, né? Com doces mais diferentes e tal. Então, assim, é muito difícil, mas tem que ser tratado, às vezes, também igual o uso de substância, né? Que nem uma cocaína e tal. Por isso que eu falei, é muito complexa a obesidade. Ela não é só fechar a boca, porque existem coisas que impedem a pessoa de fechar a boca. Não é só falta de força de vontade, é uma questão fisiológica. É o que está acontecendo ali dentro do organismo dela. E é a mesma coisa quando a gente abre o olhar, assim, por exemplo, para a depressão, né? Pessoas que têm essa resistência de aceitar que elas precisam, naquele momento, a medicação. É uma necessidade orgânica. Isso, né? Isso. Aí está a história de, muitas vezes, as pessoas acharem que aquilo é frescura ou que aquilo é tristeza. E, na verdade, ele já está num processo depressivo tão grande, só que não existe aceitação de que ele tem um desequilíbrio
orgânico e que precisa dessa ajuda. Porque como não aparece, né, num exame de sangue, coisa assim. Hoje, aqui no Brasil, acho que ainda não tem, mas nos Estados Unidos, né, tu faz uma ressonância de um cérebro de uma pessoa que está sofrendo depressão e uma que não está sofrendo, a química do cérebro é completamente diferente, né? Então, é uma coisa muito séria. Mas como a gente não vê, né, que nem uma perna quebrada que a gente vê e tal, então é mais difícil de ser aceito, né? Levado às vezes como uma preguiça, uma falta de vontade, uma frescura, né? Tô triste. Isso. Porque a diferença é a tristeza ela vem e ela vai embora. Né? A Exatamente. depressão, não. Todos ficamos tristes por alguma coisa, algum momento. Agora a depressão o buraco é mais embaixo, né? Eu ia te perguntar de virada de chave, né? Você deu um grande ensinamento, porque você teve uma virada de chave, né? Na corrida, de você enxergar muito mais você do que o outro, né? E a virada de chave para as pessoas que estão te ouvindo, assim? Você acha que é isso mesmo? É a gente focar mais na gente do que no outro? Ou tem outros elementos que você colocaria como uma virada de chave para pessoas que precisam adquirir um hábito novo ou manter? Que nem eu estava falando antes, eu acho triste que às vezes a virada de chave vem só quando a pessoa adoece. Isso acontece muito, né? Então, mas eu vejo que cada vez mais as pessoas estão querendo prevenir isso. Como prevenir, né? Então, o autoconhecimento, né? Aline, mas eu não tenho, às vezes, condições de fazer terapia, né? Porque não vamos falar que é só a terapia que resolve. Não, mas hoje com as informações que a gente tem realmente na internet, nos ajuda muito a ter esse autoconhecimento, a ter essas autorreflexões. Eu gosto no meu Instagram de deixar sempre videozinhos para jogar uma autorreflexão para aquela pessoa que não tem condições de fazer terapia, ou tem ainda o preconceito mesmo de fazer terapia, para refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. Aonde que eu quero chegar? Então, a virada de chave é tu parar e olhar para ti mesmo. Tá, quais são os meus objetivos de vida? Tem pessoas que não têm. Verdade. Sabe? Então, acho que a virada de chave é isso, é ver o que tu tá fazendo pra ti, com a tua vida. Porque às vezes eu sei resolver a vida de todo mundo, né? E não parei pra me olhar. E como a vida é vazia, se a gente olhar para a nossa vida e não enxergar um objetivo. Só enxergar o objetivo do outro, né? Talvez essa seja uma autoanálise, né? Para todos nós, né? Porque... Ter objetivos. O meu objetivo, qual é o meu? Porque quando a gente fala assim, o meu objetivo... Realmente é um objetivo único. Não pode ter outras pessoas. Não. Qual é o meu objetivo? É só o meu, né? Não é? Tipo, então... E às vezes eu tenho ali... planejado dos filhos, né? Eu sei o que eu quero fazer com meus amigos, o que eles querem para a vida deles, a gente conversa e tal. E muitas pessoas eu pergunto, né? Tá, vamos lá, qual que é o teu objetivo? Sabe? Qual que é o teu sonho? Sim. As pessoas não sonham mais. Elas estão tão frustradas porque tudo só é possível se for milionário, né? As pessoas não dão mais valor a outras questões, né? De saúde mental. Então, eu acredito que a virada de chave é isso. Eu parar para pensar, opa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Quais são os objetivos? É um exercício até pro pessoal de casa. Como é que eu quero estar daqui a 1 ano? Como é que eu quero estar daqui a 5, 10 anos? É engraçado, né? Porque a gente faz muitas metas, né? E aí, esse é um período do ano. Esse é o período. Dezembro, é um período que todo mundo faz meta, ou né? janeiro, ou dezembro. E eu falo isso mensalmente no meu Instagram. Falo, pessoal, não vamos deixar... pra lá no final do ano. Eu já vi esse vídeo. Já viu, né? Meu Deus, esse ano eu não fiz nada, não realizei nada que eu queria e tal. Não, mês a mês eu faço essa reflexão com meus pacientes e com o pessoal no Instagram. Tá, como é que foi esse mês? Né? O que foi bom, o que foi difícil, o que eu tive que superar, né? Tem tantas pessoas passando também por tantas superações, às vezes, o ano eu não realizei nada. Pô, mas às vezes você passou por um luto, você teve que sobreviver a uma doença, né?
não se minimiza se você não comprou o carro do ano, se você não adquiriu um apartamento, se você não viajou para fora. Tem tantas outras coisas que você, né, pode ter conquistado. Então, essa época do ano, eu também pego no pé, sabe? Vamos fazer meta, mas vamos executar, né? E aquela questão que a gente falou no início, né? Faz uma meta, pode ter uma meta grande pro ano inteiro, mas tem que ter as pequenas Isso, para chegar até lá, né? Para chegar até lá. Isso é muito Então, ter essa importante, né? programação, Isso. Como é que eu quero estar em dezembro do ano que vem? Exatamente. E aí, eu também desenvolvi a disciplina, né? A gente se organizando e tendo disciplina, né? Mesmo que eu não tô com vontade, eu vou fazer, porque eu sei o que vai me trazer em qualquer questão da vida, né? Eu não gosto desse meu trabalho, mas o que ele vai poder me proporcionar? Ou eu posso mudar de carreira, né? Então, com disciplina e organização, refletindo o que eu tô fazendo da minha vida, a gente vai chegar nas grandes metas. Ir colhendo, plantando, né? Para a gente conseguir colher um bom resultado, né? Isso. Aline, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, né? Nós falamos muito da saúde mental ligada ao exercício, de como tornar um hábito, né? Você contou um pouco da sua história, né? Que vem desde lá da sua infância, em você praticando exercício. Eu queria que você falasse um pouco, né? Deixasse uma mensagem, assim, para quem realmente está lá em casa, desanimadão, lá no sofá, na cadeira, pensando assim, nossa, eu só começo e paro, começo e paro. Eu né? só falo e não começo. Exatamente, eu só falo e não começo. Uma mensagem que você pudesse deixar, né, para eles, assim, como motivação mesmo, né, para que 2026, já que nós estamos no final de 2025, que 2026 realmente seja um ano de introduzir hábitos e realmente mantê-los e correr atrás de resultados. Eu acho que a gente, né, continua nesse modo reflexão, assim, eu gosto que as pessoas reflitam. Pô, eu não tô contente, tô ali no sofá, né? Tô aqui assistindo as meninas, não tô contente com a minha vida, mas eu não consigo começar, tá difícil, começo e paro, né? Mas se você continuar assim, vai ter os mesmos resultados, né? Eu falo isso muito para os meus pacientes também, né? Que às vezes têm dificuldade de começar alguma coisa porque estão num estado depressivo, estão numa crise ansiosa, né? Mas eu não consigo. Eu já sei, assim, como que é a minha rotina. Tá ruim, mas é assim. Então, tu vai ter os mesmos resultados. E tu não tá feliz com isso. Então, a gente precisa começar passinho por passinho, algo diferente, para eu ter resultados diferentes. E aí, eu vou conquistar, né? As pequenas coisas. Poxa, eu levantar e conseguir caminhar 30 minutos, isso já é uma conquista. Poxa, eu já levantei, eu já fiz diferente do que ontem, né? Pequenas metas, gradativas, mas se eu quero uma vida diferente, eu preciso de atitudes diferentes. Isso aí, muito Seria sobre isso mesmo. Aline, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Você veio contribuir, trazer a sua história, né? E isso é muito legal porque a gente pode realmente tocar outras vidas, né? Um dos nossos intuitos aqui é a gente poder ajudar outras pessoas, né? Com as histórias que a gente traz aqui para o PilaCast, né? Eu queria te agradecer de coração mesmo, assim. Obrigada, porque Mara. você veio contar a sua história, falar das suas dificuldades. E realmente não é fácil falar das nossas dificuldades, né? Mas isso é muito legal porque realmente você veio doar a sua história para que outras vidas possam ser também influenciadas positivamente, né? Com a tua história. Então, eu queria agradecer Fico de bem coração. feliz de estar aqui. E essas trocas, como a gente vai evoluindo, vai aprendendo, né? E a gente não evolui sozinho, né? Sim. Então, eu fico bem feliz de estar podendo trazer um pouquinho da minha história, que inspire outras pessoas que também têm dificuldade, né?
eu como psicóloga, às vezes as pessoas cobram uma perfeição de mim, mas já me trabalhei isso também, que não preciso e nunca vou ter uma perfeição, né? Mas sou feliz com as minhas limitações e vou nas minhas superações diárias. Então, agradeço por estar aqui, estou bem feliz, bem emocionada com esse teu convite, com poder abrir um pouquinho, né, a nossa vida. E é isso daí. Foi uma honra tê-la aqui. Obrigada. Uma honra mesmo. Muito obrigada. Obrigada por compartilhar a tua história, por humanizar também, né? Porque a gente vê muito o que a gente não consegue alcançar na internet e a gente esquece o que a gente é de verdade, da vida real. Trazer isso eu acho que é muito legal e o podcast vem muito com essa intenção, assim. Obrigada pela tua participação, obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Bianca. Você traz sempre uma experiência incrível para nós. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Mais um episódio para vocês. Mandem para as pessoas que vocês sabem que vão ser tocadas por essas histórias. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Até lá.